Salve, salve pessoal, aqui é Eduardo Lemos. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre contrato de namoro. Isso tá na moda agora, tá nas notícias. Se você acompanha futebol, por exemplo, você tá por dentro dessa notícia que tá aqui embaixo, desse jogador que tá para assinar um contrato desse com a namorada. Ele vai pra Europa, salvo engano. Eu não acompanho muito futebol, vou ser muito sincero. Mas o que eu quero dizer sobre contrato de namoro? Na minha opinião, ele não vale de nada. E eu vou te explicar por que não vale de nada. Primeiramente, a gente tem que entender que isso é um contrato, né? Um contrato que a gente chama de contrato atípico, porque ele não está lá no Código Civil, como está o contrato de locação e vários outros tipificados na lei. Mas não por isso ele é um contrato ilegal, ele é um contrato atípico que precisa de alguns requisitos lá. Uma delas é a vontade das partes, até aí, bacana. Só que a gente está tratando de um contrato que versa sobre família. E por que é importante ter essa noção da família? Porque a família é uma função, a noção da família é constitucional, está positivada, está no dispositivo, está no artigo da Constituição, artigo 226. E ele é muito claro em dizer o seguinte, que a família é a base da sociedade. Ou seja, o Estado tutela esse ambiente familiar, tutela a família. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. E depois você tem que ir para onde? Que é o nosso próximo passo das migalhas. Você tem que ir lá no artigo 421 do Código Civil. O que esse artigo fala? Esse artigo fala dos limites de um contrato. E um dos limites para a existência de um contrato é que ele atenda à função social. Então, ora, se você tem o Instituto da Família como função social base de toda a nossa sociedade, como eu já disse antes, um contrato que limita a instituição de uma família, porque é isso que o contrato de namoro faz. Ele é um dispositivo onde as partes, na verdade, contratualmente assinam cláusulas que dizem, em linhas gerais, que não querem construir uma família. Então, um contrato que seja contra a função social da família, que é positivada na Constituição Federal, é o quê? Inconstitucional, é ilegal, não vale de nada. Então, em termos bem práticos, se você assina um contrato de namoro e no decorrer desse contrato de namoro, depois de anos e anos ali namorando, mas namorando de forma estável, isso vira assim uma união estável. O que você acha sobre isso? Qual a sua opinião? Fala aqui nos comentários, hein? Se você for contra, a favor, desce o pau. Fala o que você quiser falar, porque é importante a gente ter esse tipo de discussão. Essa é a base do pensamento social, pra gente fazer tudo de bom, votar bem, pensar bem, esclarecer. E o controverso é fundamental. Até a próxima, saúde e paz. Tchau, tchau.